eu sinto muito pelaquela tragédia, né, social que existe em países como o Brasil. O Brasil não é o único e nem o último a acontecer tal tragédia, porque para mim isso é uma tragédia. Como é que pode deixar os seus jovens se destruírem assim, dessa maneira, sem ONGs para ajudá-los, né? Para dar mais incentivos a ele a sair do mundo do crime. Porque se existe a se existe o problema, é porque existe a possibilidade de criar, de perpetuar esse problema. Se já existe o problema, porque existe a possibilidade de, entendeu? É como um capim. Se ele cresce, é uma erva daninha. Se ela cresce, é porque já existe os componentes necessários para ela crescer naquelas condições. Eu não estou oferecendo apologia ao crime. Muitos dizem, mas vários não fazem isso, vários arrumaram outro caminho, é tudo sobre escolha. Sim, é tudo sobre escolha. Mas quantos deles são espertos bastante, são fortes bastante para resistir essa tentação? Você vive nos esgotos, você não tem saneamento básico, você mal tem o que comer, muitas vezes. Você vive em um ambiente totalmente insalubre, cheio de vibrações e frequências ruins, né, tudo que não presta ali, seja orgânico, seja biológico, seja espiritual, tudo que não presta está naquele ambiente. Então aquela vibração leva muito as pessoas à loucura. E quando a pessoa entra no mundo do crime, isso é desespero. Você pensa que algumas pessoas, que a maioria deles já nasceram intrínseca ali ruim? Não. Eles não nasceram ruim. Eles se tornaram ruim por causa do ambiente. Entendeu? Por causa do ambiente. É só você estar lá para você saber. Eu não preciso de estar lá para saber. Eu sinto a dor deles. Porque eu sou bastante sensitiva para sentir a dor das pessoas, ao invés de julgar como o velho árabe. O velho árabe, ele se sacia com sangue, ele se sacia com tragédia, com miséria. Tem parasitas assim, eles se saciam, eles ficam torcendo, entendeu? Com a miséria, com a tragédia alheia. Tem muitas almas cebosas assim. E no Brasil também está cheio. Quer dizer, o velho árabe está lá, né? Mas muitos de seus conrados também do Brasil, que nasceram no Brasil, também adoram perpetuar a tragédia, a miséria alheia. Tem vampiros assim, que eles se saciam do sacrifício humano. Sim, eles escolheram o lado ruim, né, da vida. A esquerda, ok, vamos dizer a esquerda. Não quer dizer que eles são intrinsecamente ruins ou que eles não tinham a redenção, que eles eram além de redenção. Não quer dizer isto. Apenas que eles se revoltaram de uma maneira que eles não queriam ir para um lado onde eles achavam que estavam contra o povo deles, entendeu? A sociedade deles. E isso é chamado de grupo consciência. É chamado de grupo consciência, onde uma minoria lida a outra, entendeu? Uma minoria lida a outra. Principalmente os jovens que não têm maturidade, que não têm sabedoria, não têm guia. Em casa é só miséria, é só grito, é só briga. Pais que muitas vezes estão absentes porque tem que ganhar o pão. E esses jovens têm que
se arrumar sozinhos, eles têm que se virar sozinhos no mundo. Aí o que acontece é que eles encontram amigos, entre aspas, que levam-nos a esse caminho. E eu como mãe e avó, eu sinto por isso, entendeu? Eu sinto. Aí aqueles que dizem, leva para casa, leva para casa. Não precisa levar para casa, porque eu não posso levar para casa. Eu sei que não é tão fácil assim, entendeu? Porque o ódio já está semeado no coração desses povos, na mente desses povos. Eles deixaram, ao invés de passar por cima do trauma, eles deixaram o trauma conquistá-los, entendeu? O trauma que eles carregam na vida por causa do seu ambiente, aquele trauma conseguiu vencê-lo. É como você ter um coelhinho e uma serpente. É o que você alimenta mais que vai no final ter controle sobre você, ok? É assim que as coisas é como a bolacha se quebra, né? A bolacha se esfarela, é assim, dessa maneira. Agora que a gente não pode ficar, né, julgando as pessoas. Claro que o crime não compensa, todo mundo sabe. A sentença do crime é muitas vezes a morte, principalmente em países assim. A Filipina também fizeram a mesma coisa, é chacina aqui, é chacina ali. Não é uma coisa brasileira, entendeu? É uma coisa é um problema de lugares de terceiro mundo. Porque existiram pessoas que, de uma maneira ou outra, elas se sentiram-se menor do que as outras. Elas tiveram tanta pena de si mesma e ao invés de se levantar e tentar se levantar, eu sei que não é fácil, é mais fácil falar do que entender, entendeu? É mais fácil falar, é fácil julgar, mas estar lá no corpo daquela pessoa é muito mais difícil. Aí ficam Marias, aí eles empregam Marias aí a falar que elas deram volta por cima e os irmãos morreram e a mulher não derrama uma lágrima. Porque hoje em dia eu trabalho, sou isso e aquilo, meus irmãos escolheram. Isso tudo é política, isso tudo é jogo, isso tudo é mentira, entendeu? Aquela Maria lá nunca teve um irmão que morreu nessa chacina ou outra chacina, nunca teve. Para ela realmente entender o que é realmente ter um irmão que morre dessa maneira, ok? E eu não queria, eu sinto muito pelas mães, não importa que seja bandido ou não, mas o coração de mãe é uma mãe. E ela sabe que dentro daquele bandido existia um ser que também tinha um coração no final do dia. Apesar de que eles fazem o mal porque ele já está nesse tipo de vida, então o inimigo que eles carregam na mente, o inimigo os levam a fazer esse tipo de coisas, a destruir, porque é isso que o inimigo quer, é só destruição. O inimigo, eles não querem a salvação dessas pessoas, eles não querem ajudá-las, eles querem levá-las mais para o fundo do poço. Entendeu? E também a ganância, porque eles querem competir com aqueles lá de fora das comunidades, das favelas, onde eles acham que são os seus oponentes, os seus agressores, e não são. Eles são apenas pessoas que tiveram mais sorte na vida, são pessoas cujos ancestrais também tolharam, quer dizer, batalharam para conseguir o que eles têm hoje em dia. O resto, não. O resto usaram de vitimismo para não nem mesmo tentar subir na vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei. Porque é como se a pessoa já carregasse aquela linhagem maldita, entendeu?
tudo que você faz de água abaixo, você tenta até tornar né, tornar o caldo, ou tornar uma nova folha, né, cair outra folha mais fresca, uma folha revitalizada, mas não acontece. Muitas vezes acontece alguma coisa na sua vida que você não consegue aquele curso, você não consegue aquele emprego, tudo que você tem são portas fechadas em tua cara. Alguns conseguem porque eles fizeram alguma coisa, no, né? As pessoas devem saber o que eles fazem, né, para conseguir essas coisas, vão para o lado oculto para poder conseguir. E muitas vezes alguns, quando conseguem, é com esse tipo de sacrifício, porque eu acho isso um sacrifício. Você sacrifica a sua vida, você sacrifica a vida dos outros, dando sangue ao inimigo. Entendeu como é? Você sacrifica-se dando sangue ao inimigo, derramando sangue alheio, e no final vai ser o seu próprio sangue e vai ser derramado. Então eu queria realmente, porque eu ainda tenho esperança que esses jovens um dia vão encontrar a luz, mesmo na escuridão. Eles vão encontrar um beacon, uma fenda de luz em algum lugar. Eu espero, eu torço por eles. E por aqueles que já se foram, eu quero que as memórias ruins que eles tiveram nessa vida sejam apagadas do outro lado. E eles sejam transformados, redimidos, etc. Porque a vida deles, não importa o que, não foi fácil aqui. Não foi fácil. Foi uma vida miserável, onde eles estão para morrer, ou para viver, ou para matar, entendeu? Eles estão para matar ou morrer, eles não ligam. Eles vivem uma vida onde eles não ligam, mas onde morrer ou matar não não tem significância alguma. Vamos para o lado dos governos, né? O que eles estão ou não fazendo. Governos assim, de países assim, geralmente não pensam nas pessoas. Porque se eles pensassem nas pessoas, sabe o que era o primeiro passo a fazer? Se eles tivessem respeito pelos cidadãos, tiravam as favelas. As favelas é uma maldição. Eu não quero saber que as pessoas falam, a favela é a maldição. E romantizar a pobreza não vai salvar ninguém. Não vai fazer ninguém santinho. Não vai levar ninguém para o paraíso, porque não existe essa porcaria. Eu não creio em paraíso nenhum, entendeu? Todo canto que a pessoa se vira é inferno. Então, como eu estava falando antes, romantizar a pobreza e achar que é ok é uma baita de uma hipocrisia, porque você não está lá para ver o sofrimento, a luta dessas pessoas, as mulheres que têm que acordar às 4 da manhã para sair para trabalhar. Tem pessoas aí que dão o fiofó e acham que é melhor dar o fiofó, ficar milionária, ter dinheiro, do que uma mulher assim, batalhadora da favela, que sai pela manhã. Porra! Que sai pela manhã, a bateria tá low. Essas mulheres que saem pela manhã para arrumar um meio de vida. Não é assim, né? Não é assim. Essas mulheres, essas pessoas que saem pela manhã para trabalhar, para ganhar o pão nas praias, que também são julgados pelos hipócritas, pelos sujos, verdadeiros sujos, que ficam julgando essas pessoas que vendem coisas nas praias. Essas pessoas são até defamadas, julgadas de serem criminosos, de roubar, etc. Elas não têm a prova que essas pessoas realmente fazem isso, entendeu? Se elas fazem, ninguém sabe, né? Mas elas não têm a prova concreta. É uma cabocla que veio não sei de onde, né? Uma cabocla escura,
E você vê quando as pessoas saem da favela, elas ficam metidas. Ao invés delas ajudar o seu povo, elas ficam querendo ser melhor do que elas. É uma cabocla, não sei de onde, uma mulher feia, nem bonita é, horrível, de um canal aí, que fala que está no Rio de Janeiro, que viaja pelo mundo, que mendiga para viajar pelo mundo. E falando dos vendedores lá nas praias. E quando eles estão precisando, ela vai ajudar. Se roubar é ruim, dane-se se roubar, dane-se se não roubar. Você vê que para esses povos não tem salvação para ir, quer dizer, para esses povos que julgam, não existe meio termo, entendeu? Eles só gostam de julgar por discriminação, por ódio, o ódio que tem dentro deles mesmos. Eles mesmos não se aceitam, ok? E quando as pessoas falam assim como eu, ficam dizendo, a Maria é do usuário. Não, a gente não tem que defender uma coisa, não tem que ser uma coisa, não tem que levar eles para casa, etc., para defender. É porque essas pessoas, como eu, são sensitivos bastante para ver o lado da moeda, os dois lados da mesma moeda, entendeu? E não só ver um lado hipócrita, achando que você é o maioral aqui nessa terra, que você é um santinho do pau oco, só porque você tem mais do que aqueles que estão na favela. Você se acha o maioral, o velho árabe então nem pensar o maldito, o velho de escorpião se acha que ele acha que tem um rei na barriga, o velho é milionário, o velho odeia pobre, um pobretão fludido, um velho que não tem nem onde cair morto, querendo ser mais do que ele é. Toma vergonha na cara, velho safado. Se olha no espelho da verdade, da realidade, que tu estás viajando. Miserável só vive com a cabeça nas nuvens. Detesto pessoas assim que vivem cabeça nas nuvens, cabeça de ar. Aí eles não entendem, né, o outro lado da moeda, não entendem a dor das pessoas, o sacrifício das pessoas. Eu não estou aqui para oferecer apologia ao crime novamente. O crime não compensa e nada justifica matar as pessoas de forma cruel, né? Nada justifica isso. Eles punem aqueles que roubam dentro da favela, mas eles não falam nada daqueles que vão lá para fora para roubar as pessoas nas praias e outras coisas. Isso para mim também é hipocrisia, entendeu? Isso é hipocrisia da parte desse povo também, mas um crime, um erro um erro não conserta o outro, né? Eu queria que esse negócio se apagasse de vez, terminar esse negócio de facção, de drogas, pelo amor, acabem com isso. Quer dizer, eu não estou falando para as polícias ir lá e fazer chacina e matar, não. Eu estou falando dessas pessoas mesmo que vivem crime, pelo amor. Parem com isso, vão arrumar outro lugar, vão protestar nas ruas por seus direitos humanos. Peça esses malditos ali que estão em poder, que tem grana, qualquer coisa que... Tem que acabar com as favelas. Tem que dar dignidade em primeiro lugar. Arruma um terreno, constrói bastante casa para essas pessoas. Não tenho bastante para material, qualquer coisa, não tenho recurso, né? Não tenho recurso para fazer o pacto, para fazer tudo isso, para construir casa para esses povos. Faz de pouquinho em pouquinho, faz flat de 10º andar para as pessoas, faz conjunto habitacional de o bastante para eles e acaba com a favela, acaba. Nós temos no Sudeste, nós não, né? Eles têm no Sudeste as maiores favelas do Brasil, não do mundo, mas do Brasil. É em São Paulo, onde está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro. É a maior do Brasil, apesar de que eles acham, eles fazem vídeo, eles saem, né? Vão para o Recife, tiram as imagens do interior, que é a área metropolitana, não é nem bem o Recife, e eles falam que é do Recife, é do interior, que ficam ali às beiras da estrada, que as pessoas
É como aquela música Staying in Life. Vem, é só vir ficar. Sem organização, sem sistema algum. Aí ficam aí, sem saneamento básico, sem direito a nada, porque não são cadastrados e não oferecem o que? Imposto para os governos. E são assim em todos os cantos. E é o papel do governo, se ele não é corrupto, em primeiro lugar, de providenciar bastante para essas pessoas em termos de emprego, em termos de cursos, de um skill de vida para ter um emprego bom, e também conjuntos habitacionais para elas não sofrerem e depois ser obrigado a passar por esse trauma e mostrar para o mundo, isso é lindo. Aí o velho árabe fica mostrando para ele, Brasil, isso e aqui. Tu acha lindo, como a chacina da Candelária? Acha lindo? Eu não acho isso bonito. E em segundo lugar, depois de tirar essas pessoas da miséria, é curb, né? Curb quer dizer controlar o quanto essas pessoas podem dar a cria, podem produzir em termos de população, de demografia. Tem que ter um andamento, tem que ter um encaminhamento, né? Tem que ter assim um tipo de programa, um grassroots ou ONG, onde um social worker tem que ir lá em casa perguntar quantos filhos a senhora tem, isso e aquilo, a senhora quer passar por plano de natalidade ou plano de família, etc. Né? Não mais do que uma criança ou duas crianças por mulher, para assim combater, eu vivo sempre falando isso, para combater a miséria. Entenderam? O bando de acéfalos machos e mulheres burras tem que primeiro que controlar a natalidade. Aí depois de alguns anos, quando eles conseguiram, aqueles que já estão lá, conseguiram algo na vida, aí sim que eles podem ter 3 filhos, né? 3 filhos. Quando eles já quebrar esse vício maldito da miséria, porque não tem nada de bonito em pobreza. Pobreza é uma... Eu não quero nem falar o nome, é horrível. Para quem passa por isso, deve ser horrível, entendeu? Eu nunca vivi na favela. Mas eu sinto, eu ia nas comunidades, não era comunidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo, eu nunca fui lá, mas eu fui do Recife, era comunidade assim, entre aspas, era casas assim, embaixo não era em colinas, nunca fui em colinas para saber, mas eram casas assim, simples, mas uma casa habitável, né? Onde tinha organização, tinha água para eles, tinha tudo. Então eles não sofriam tanto o quanto as pessoas das favelas do Rio de Janeiro e São Paulo ou do Sudeste sofrem. Ok? Essa é a realidade. Apesar que eles mostram algumas imagens antigas do Recife, que era o passado, e dizem que é o presente, e não é. É tudo mentira. O velho árabe também está envolvido nisso tudo por pura inveja, pura malícia e pura inveja. Ok? O velho é muito invejoso e malicioso. Então hoje é dia 2, hoje é dia 2 de novembro de 2025. Então eu fiquei, sabe, eu nem gosto de ver essas coisas, nem gosto, porque eu me sinto muito mal. Por que eu me sinto mal? Porque eu não posso fazer nada para ajudar. O que eu posso fazer é vir aqui falar. Falar é fácil, falar é barato, todo mundo pode, né? Porque eu realmente não posso ajudar. Mas o que eu posso ajudar é falando, eu estou a falar isso, começa pelos governos, começa com a demolição das favelas. Não deveria existir favelas mais. Nós estamos em 2021 ou 2025. No século 21, 2025, século 21. Não existe mais espaço para isto, para as pessoas sofrerem tanto, crianças com esgoto a céu aberto, crianças
como se fala, elas estão à mercê dos crimes ao redor delas, não é mesmo? E elas estão no meio do caos. Então, quando você vê uma planta que cresce ao meio do esgoto, você espera um letuce, um alface gostoso, um chuchu, um tomate gostoso? Não, você só espera mesmo planta poluída, porque ela nasceu ali naquele meio ambiente, entendeu? Perto dos esgotos. E eu não estou falando assim, não é literalmente, é metaforicamente. Eu estou falando que viver em um lugar assim não é bom para ninguém, não é bom para o saque de ninguém. Então vocês não são nada para julgar as pessoas que estão lá. Nada mesmo, nada. Não importa o quanto vocês ganham por mês aí, se for 10 ou 20. E vocês não são os primeiros, não. Quando aconteceu essa chacina nas Filipinas, todo mundo, mas todo mundo foi a favor do governo. Daquele homem lá, aquele psicopata que matou várias pessoas. Algumas delas até pessoas pobres, trabalhadoras também. Algumas morreram não porque estavam no mundo do crime, mas porque eram pobres. Eles não têm respeito para pobre, eles não ajudam e eles acham assim, para que ajudar esses povos? Nós não temos o dever de ajudar esses povos, é melhor give away them, do away with them, ou seja, genocidaade de vez, entendeu como é? A mesma coisa que aquele senhor de bigodinho da Alemanha, a mesma ideia que ele teve, já que ele não mais, o caso dele foi diferente, foi com imigrantes. O Brasil foi formado por várias pessoas, né? Várias colônias que vieram de fora. E uma só pensava nelas, porque era cada um por si. E aqueles que não souberam, não tiveram a capacidade e a inteligência de criar uma vida para si, para seus povos, ficaram assim, à deriva, entendeu? Os burgueses, eles lutaram. Não foi fácil também para eles quando eles vieram ao Brasil. Não importa se vieram da Ásia, não importa se vieram da Europa, não foi fácil para eles. Ou se vieram do Líbano, não foi fácil para eles também conseguir alguma coisa, entendeu? Não foi fácil. Eles tiveram que comer o pão que o diabo amassou também, os seus ancestrais. Olha Silvio Santos. Foi fácil para ele? Não, mas ele lutou até o fim. Até ele ficar bem próspero. Mas tem pessoas que se acomodam, aí vão para artes, aí depois veem que a arte não alimenta por muito tempo, entendeu? Vão para a música, para o batuque, para o pandeiro, né? Vão para suas religiões, seus cultos, e acha que isto é o bastante para eles. Tem uma cervejinha, tem uma pitu, tem um churrasquinho, já tá bom demais para eles. Eles não almejam além disto, ok? E aqueles que fazem, coitados, têm que trabalhar duro mesmo, tentando ser camelô, vendendo aqui e ali, para conseguir só o básico para eles, para elas e sua família. Não é fácil. Então foi assim que o Brasil se formou. Países como o Brasil, cada um lutando para sua própria sobrevivência e a do seu povo. A quem lutou para o seu povo, prosperaram, porque eles eram mais unidos. E aqueles que se dissiparam e não souberam o que fazer para lutar para o seu povo, foram esses quem caíram, entendeu? E terminou no mar da miséria. E também os outros que vieram do interior, né, para tentar uma vida melhor ali nas áreas urbanas, aí terminaram por ficar ali no mar da miséria.
entendeu? Foi assim que, é assim, não foi assim, é assim que favelas se constroem, é assim que periferias se criam. Pessoas que vêm de fora, pessoas que não têm qualificação nenhuma e vai de cara para o mundo sem ter as ferramentas necessárias, ferramentas acadêmica, financeira e nem psíquica, muitas vezes psicológica também. Entendeu como é? É isso que aconteceu com as favelas. E isso tem que ser eradicado. E antes do velho árabe achar que a favela é um problema brasileiro, não é, maldito. Existe pelas Latinas Américas inteira, existe lá no norte da África, está cheia de favelas também, de pobreza, de miséria. Existe pela África inteira. Na verdade, começou na África, se espalhou para a Ásia. A Ásia também tem favelas, ok? Então não é um problema brasileiro, que o brasileiro, comparado com essas nações, é bem mais novinho, né? O Brasil é jovem. Existe também a favela na Europa, também existem favelas. Então isso não é um problema brasileiro, isso é um problema social. É um